Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês 6 alimentos que vocês pensam que são saudáveis, mas na verdade não são. Então, se você quer saber os alimentos que estão nessa lista, fica comigo aqui até o final desse vídeo. E não deixe de curtir e compartilhar com outras pessoas. Meu nome é Patrícia Ribeiro e eu sou nutricionista pós-graduanda em nutrição funcional. Então vamos na nossa lista de alimentos que vocês consomem achando que são saudáveis, mas na verdade não são. O primeiro, e é muito comum, é o refrigerante zero. Vocês associam que por ser zero, não ter calorias, significa que esse produto ele é mais saudável, mas na verdade não é. O que a gente precisa fazer é analisar a lista de ingredientes dos alimentos e não quantas calorias eles têm. Os refrigerantes zero, eles contêm muitos aditivos alimentares. Entre eles, contêm adoçantes artificiais e muitos têm pesquisas mostrando o seu efeito cancerígeno, assim como o corante caramelo 4, utilizado naqueles mais escuros. O segundo é o peito de peru. Teve uma época que virou moda, todo mundo comia peito de peru porque era mais saudável, porque presunto não fazia bem, então o peito de peru, por ter menos gordura, ele era mais saudável. Mas, de novo, vocês não estão analisando a lista de ingredientes quando acham isso. Vocês olham a tabela nutricional, comparam a quantidade de gordura do presunto com a quantidade de gordura do peito de peru, e aí vocês acham que essa informação está correta. Mas na verdade o peito de peru ele é um embutido, assim como a salsicha, assim como o salame, assim como o presunto, assim como a mortadela. E o que tem nesse embutido? Tem presença de açúcar, sim, mesmo sendo um produto salgado. Eles usam açúcar, tem muitos conservantes, tem grande quantidade de sódio e muitos desses embutidos contêm o nitrito de sódio. O nitrito, ele já foi comprovado ter um efeito cancerígeno, por isso não é legal de consumir. Substitua o peito de peru, o presunto, a mortadela, por um patê de frango desfiado, um patê de atum, enfim, um ovo, alguma proteína. Mas não consuma ou evite consumir o máximo possível esses embutidos. O terceiro produto são as barrinhas de cereais. Também teve uma moda que as pessoas sempre carregavam na bolsa as barrinhas de cereais por serem práticas, parece que tem muita fibra, porque tem castanhas, porque tem fruta, porque tem sei lá o que. Falam que tem tanta coisa nessa barrinha, mas na verdade o que ela tem demais é açúcar. Ainda mais essas barrinhas que tem bastante castanhas, elas parecem que são mais saudáveis por conta das castanhas, mas para as castanhas ficarem todas juntinhas a gente precisa do açúcar, então tem uma grande quantidade. Tem algumas barrinhas cereais que são boas? Tem, por isso que precisa analisar a lista de ingredientes. E não seja enganado pela indústria, ela muda o nome dos açúcares. Então, a gente tem o açúcar normal, tem açúcar invertido, tem a maltodestrina, que a maltodestrina é muito comum de ser utilizada em produtos que estão denominados zero açúcar. Às vezes é o primeiro ingrediente e a maltodestrina, na verdade, é um tipo de açúcar, tá? Então, quando tem xarope também, todos os xaropes são feitos de açúcar, então prestem muita atenção. Quarto, sucos de caixinha. Os sucos de caixinha, eles também parecem ser um pouco mais saudáveis, mas na verdade não são. Isso porque, se você for analisar a lista de ingredientes, o primeiro ou o segundo ingrediente já é o açúcar. E a lista de ingredientes, como que ela é feita? O primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade e o último ingrediente, o que está em menor quantidade. Ela é feita em forma decrescente. Então, se o açúcar está como o primeiro ou segundo ingrediente, significa que a base daquele suco é o açúcar. Quinto ingrediente é a margarina. A margarina ela entrou na indústria com uma propaganda de que faz bem para o coração, porque é rica em ômega 6, porque tem vários benefícios, mas na verdade é totalmente ao contrário, tá? O consumo exacerbado de margarina ainda pode trazer doenças cardiovasculares, porque ela é basicamente feita de gordura vegetal, muitas vezes gordura vegetal hidrogenada, e isso não é saudável. E por fim, o sexto alimento são os biscoitos integrais. Tome muito cuidado com o biscoito integral para você realmente saber se ele é integral ou não. O que fala que um alimento é integral? Que ele vai ter mais fibras, ou que ele tem uma farinha integral, né?
E não é porque ele tem 2 gramas de fibra que ele é um alimento saudável, tá? Então sempre olhem a lista de ingredientes. Se a farinha branca estiver antes da farinha integral, significa que esse produto ele não é 100% integral, e 2, que ele nem é integral, porque o que está em maior quantidade é a farinha branca, não é nem a farinha integral. Também vejam a presença de açúcar. Muitos biscoitos integrais, eles têm mais de um tipo de açúcar na composição. Se for doce, se for salgado, ainda tem alguns que têm adição de açúcar. E também se atentem aos conservantes, aos corantes. Tudo que tiver artificial não é o ideal, tá bom? Então, para ajudar vocês nas compras do mercado, eu vou dar algumas dicas, tá? Eu sei que no começo vai ser chato você ter que ficar olhando a lista de ingredientes dos produtos, mas é muito importante. E conforme o tempo for passando, você vai se acostumando com as marcas que você já viu que são melhores. E também você vai bater o olho, vai ler rapidinho, já vai ver que essa lista tá muito grande ou que tem uns nomes que você nem conhece, não sabe nem pronunciar. E aí você já sabe que não é legal comprar, tá bom? Então, prestem atenção sempre na ordem dos ingredientes. Não tem problema se você consumir algum produto que tem o açúcar mais pro final da lista de ingredientes, porque aí a gente já sabe que esse açúcar ele não tá numa quantidade exagerada. Os adoçantes, prefira sempre adoçantes naturais aos artificiais, tá? Os adoçantes, a nomenclatura deles na lista de ingredientes é edulcorantes, tá? Então, se tiver sucralose, acesulfame, todos esses nomes mais artificiais, eles não são legais. É interessante você consumir aqueles que são adoçados com xilitol, com estévia, que aí são os edulcorantes naturais, adoçantes naturais. E também veja a quantidade de conservantes adicionados nesse produto. Se tiver uma grande quantidade de conservantes, aí já não é legal, vamos tentar procurar outro produto. Porque os conservantes eles só servem para aumentar o tempo de prateleira, para melhorar o sabor do produto também, a consistência. Então não é o ideal. O ideal é a gente comprar sempre aqueles alimentos que eles têm uma menor lista de ingredientes, que são ingredientes básicos. Que nem, eu vou dar o exemplo iogurte. Iogurte com sabor, eles têm dezenas de ingredientes. O iogurte natural, ele tem no mínimo 2, no máximo 3 ingredientes, e isso significa que ele é sim mais saudável que aquele industrializado, tá bom? Então, se você consumir algum desses alimentos que eu citei aqui achando que são saudáveis, comenta aqui embaixo pra mim. Ou se tem algum que você ainda tem uma dúvida se ele é saudável ou não, comenta aqui também que eu respondo pra você. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise saber e se inscreva no meu canal para você estar por dentro de todos os meus conteúdos. É isso, beijo da Nutri e tchau, tchau!